Muito bom dia para você. Hoje é dia 29 de junho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Naqueles dias, Sarai maltratou tanto Agar que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e sei submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz a um filho e chamarás de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz ao filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E aqui, dando continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Gênesis, que nós temos visto nos últimos devocionais, veja bem que Deus prometeu a Abraão que ele não seria um descendente dele, alguém como Eliezer, que seria o sucessor dele, mas seria um filho dele. E confiando na promessa de Deus, Abrão, que até aqui ainda é Abrão, a gente estava dizendo Abraão, mas ele é Abrão ainda, que a gente vai ver depois que há uma mudança de nome, mas até aqui ele confiou na promessa do Senhor. Mas era permitido por lei naquela época que quando o casal, para poder manter a descendência do homem, ele se juntasse a uma escrava, que tinha a permissão de sua esposa, para que ele tivesse descendentes, para que ele tivesse filhos. Entretanto, Sarai, que era considerada estéril, que não podia ter filhos, que era esposa de Abrão, ela então naquela situação, naquele dia, ela então se enfurece, maltrata Agar, que é a escrava com quem Abrão teve um filho, que é Ismael. Mas veja bem que o Senhor tinha outros propósitos. Na confiança de Abrão e acreditando em todas as promessas de Deus, mas ele acreditava que sua descendência viria da forma que a lei humana era colocada, de uma forma que não era pela sua esposa, mas a promessa de Deus se realizaria por meio da condição humana que era colocada, de que como Sarai era estéril, que ele pudesse ter filhos com uma escrava. E então ele tem relações com Agar e a partir dali Agar fica grávida e nasce Ismael. Mas os propósitos de Deus estavam muito além disso. E às vezes quando Deus nos faz uma promessa, a gente acha que a promessa é de Deus, a gente confia, mas ela será conduzida de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso querer. Mas Deus, ele tem as suas próprias ideias, o seu próprio sonho a nosso respeito, e eles são sempre muito melhores que os nossos. Da mesma forma que era permitido por lei ali ainda, mas o anjo do Senhor aparece a Agar, manda em volta que ela seja submissa, e ele também escutou a oração de Agar, que na condição de escrava, ela não tinha tanto o que dizer. A gente vai ver que depois ela se envaidece e acaba falando contra Sarai, mas na realidade, Deus, ele olhou para todos os envolvidos naquela situação. Ismael também não ficará desamparado, e existe ali uma promessa de Deus sobre a descendência de Ismael, que o anjo anuncia, que o anjo fala para Sarai. Mas Deus tem um propósito que a gente vai ver nos próximos devocionais sobre como é o agir de Deus sobre a nossa vida. E aquilo que era considerado que se daria de forma a promover a descendência de Abrão, mas pelas leis humanas, que era da forma que era permitido, que era ele ter filhos como escrava, Deus vai e faz muito além, que a gente vai estar vendo exatamente quando Deus dá, já na velhice, porque aqui Abrão já tinha 86 anos, ele dá na velhice, tanto ele quanto a própria Sarai, vem então Isaac. E Abraão sempre foi um homem de muita fé. Ele sempre nos ensina isso, a essa confiança em Deus, onde uma vez ou outra ele pode até perguntar, mas Senhor, a situação aqui não está favorável, mas Deus vai lá e diz, faz. E Abraão, ele cumpre o propósito. Esse é o chamado que eu e você precisamos ter todos os dias, de confiar nos planos do Senhor e de saber que se dá de acordo com o que aprover ao Senhor, e não pelas brechas humanas que existem, porque senão estaríamos falando de nossas condições, mas nós estamos aqui falando sobre os planos de Deus para a sua vida. Deus abençoe.